Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia quem está nos acompanhando aí pela internet. Nosso canal @flipocus.pc. Se vocês ainda não acessaram, não curtiram, por favor, curta a nossa página, que a gente está recomeçando um novo canal no YouTube, porque nós tivemos nosso canal hackeado em outubro, coincidentemente, às vésperas da segunda etapa das eleições presidenciais. Diretamente do Teatro Benigno Gaiga de Poços de Caldas, 18ª edição do Flippostos, Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, hoje com a presença muito especial de 3 jornalistas da área da política, do fotojornalismo, corroborando com a nossa temática, literatura e fotografia, as histórias que as imagens não contam. E é exatamente sobre esse tema que nós trataremos nessa mesa super palpitante de literatura, fotojornalismo e política, a influência das fotos na opinião pública nacional. Nós temos a grande honra de receber aqui ao palco, gostaria de já convidar os nossos 3 convidados, Gabriela Biló, que é fotojornalista, representante da Folha de São Paulo, Juliana Dalpiva, escritora e colunista da UOL, Jonas Golfeto, também jornalista e escritor. Obrigado pela presença de vocês. E gostaria também de dizer que, infelizmente, a Lilian Tarran, que é a CEO do Portal Metrópolis, infelizmente não pôde estar aqui por um compromisso de última hora, mas, com certeza, estaremos muito bem representados com a questão da política hoje aqui, o fotojornalismo, com esses 3 ícones da política e do jornalismo atuais do Brasil, dando a honra da presença nessa 10ª edição do Flippostos. Muito obrigado pela presença de vocês. Um ótimo proveito para todos nós. Muito obrigada. Acho que a gente vou começar me apresentando, então. Bom, eu sou Gabriela Biló, eu sou fotojornalista. Eu tenho uma carreira na política mais recente. Comecei a fotografar fotojornalismo de rua, era de São Paulo, ainda sou, né? Eu sou de São Paulo. Comecei a fotografar porque eu gostava muito de fotografar o social. Então, movimentos de rua, manifestações, ocupações. E eu trabalhava para uma agência independente. Para mim, a fotografia e o fotojornalismo tinham essa raiz de tentar fazer uma diferença no mundo, tentar deixar um impacto que pudesse fazer uma diferença, né? Que eu acho que a gente está aqui por pouco tempo e, para mim, a gente tem que deixar algo bom para o mundo e tentar dar mais um passo nesse caminho. Então, comecei a fazer essa fotografia que eu chamo de fotografia social, que é a fotografia de rua. E, no começo, quando eu comecei a fotografar, para mim, a minha missão era dar voz a quem não tinha, né? Mais ou menos por aí. E mostrar realidade de pessoas que não tinham voz. E aí fui me aprofundando nisso e entendi que a fotografia social é, na verdade, uma fotografia política. Tudo que a gente faz é político, o jeito que a gente anda na rua é político, e fotografar é um ato político. E aí eu fiquei pensando, bom, todas essas questões do mundo que, para mim, precisam de transformação, que é um sistema falido que a gente está, onde é a raiz disso, né? Onde que isso tudo começa? E, para mim, foi Brasília. Então, eu fui para Brasília, junto com o governo Bolsonaro. A primeira vez que eu fui para Brasília foi durante o impeachment, foi a madrugada do impeachment da Dilma. Eu fotografei o Temer naquela madrugada, ele posou para mim. E, depois disso, a segunda vez foi na posse do Bolsonaro, e a terceira vez já foi uns 4 meses depois que ele já estava no governo, para cobrir a posse. Desde então, fiquei lá. E, desde que eu estou lá, para mim, a minha missão mudou completamente. Antes, para mim, a minha missão era dar voz a essas pessoas que não são ouvidas, e hoje, para mim, é diferente. Hoje, para mim, é criar espaços para que essas pessoas estejam lá e sejam suas próprias vozes, né? Antes, acho que uma coisa da minha juventude, eu tinha essa pretensão de achar que eu posso falar pelos outros, né? Hoje, acho que não. E acho que com celular e com mais acesso, hoje a gente tem a internet que permite que as pessoas publiquem suas próprias fotos e
seu material, eu acho que a gente fica um mundo mais democrático imageticamente, né? Eu acho que isso é importante. Todo mundo fala, todo mundo com celular hoje pode ser fotojornalista. Uma coisa não anula a outra, né? A gente não pode lutar contra a tecnologia, né? Eu acho que a tecnologia tem que ser aliada do fotógrafo e nunca inimigo. E hoje, para mim, a minha missão é fazer com que as pessoas sejam mais próximas da política, que muita gente teoriza a política, não gosta de política, e eu acho que isso para quem é resistência é uma dor, assim. As pessoas têm que estar envolvidas com política, porque viver é político, é uma decisão política, né? Então, para mim, esse caminho de se aproximar e tentar desmitificar o poder e através das fotos. Então, a gente tem muito analfabeto funcional no Brasil, analfabetos e analfabetos funcionais. Então, você trazer imagens do poder que transmitam uma história é uma forma de você democratizar a informação, democratizar a política e incluir as pessoas na política para que elas façam parte efetivamente, para que elas possam ter uma leitura política, mesmo se elas não compreenderem um texto, né? Então, mais ou menos essa é a minha ideia. E o meu livro, ele chama A Verdade Vos Libertará, é um livro basicamente de 10 anos do meu trabalho, então ele começa em junho de 2013, estou mostrando aqui, vocês devem estar vendo muita coisa, né? Mas, enfim, ele começa em junho de 2013. Não, é que não vai dar para estar longe, né? Trouxe... já ter trazido uns prints das páginas. Ele vem com 2 capas. Uma é a capa da frente, é a bandeira... Essa é uma foto que eu ganhei um Herzog, né, por ela, o Bolsonaro tossindo numa manifestação pedindo intervenção militar em Brasília. E a capa da frente é uma vidraça quebrada pelo ato golpista, no 8 de janeiro, com a bandeira, que é a Praça dos Três Poderes, a bandeira oficial do Brasil, no fundo, né, trincada. E ela tem 2 capas, porque não sei se todo mundo quer ficar com o rosto do Bolsonaro tossindo, né? E aí ela vira um pôster, a capa da frente, que é uma manifestação. Essa foi a primeira manifestação que teve de esquerda durante a pandemia, que foi aquela que tinha distanciamento e tal. Foi lá em Brasília também. E aí o livro, ele percorre esses 10 anos. Então, e ele é um livro com algumas camadas, né? Eu assino ele, as fotos são todas minhas, obrigada, Ju. As fotos são todas minhas, mas ele tem QR codes neles. Tem esse podcast que eu sou muito fã. Quem tem dificuldade de acompanhar o noticiário, eu sugiro que ouça o podcast, que eles são super engraçados, super irreverentes, que é o Medo e Delírio em Brasília. E eu pedi para eles me ajudarem a roteirizar os fatos mais importantes. Eles colocaram os QR codes no livro, então você tem ambientações, tem trechos de discursos daquele dia, tem episódios especiais que eles fazem. Isso é a pandemia, né? E o Pedro Inoio, que é o artista gráfico que assina o livro, que ele fez várias intervenções gráficas no livro para ajudar a contar essa história. Então, o livro é isso, ele começa em 2013. Para mim, é um arco político perfeito. Isso aí é a CPI também. É um arco político perfeito, que você começa em 2013, você tem os movimentos de esquerda de rua, e aí você tem uma apropriação de pauta da direita, mas até então a gente tem simetria, né, porque a direita e a esquerda, tudo do jogo, da democracia, está tudo legal. A gente passa pela eleição, a disputa eleitoral de Aécio, e aí depois a gente passa pelo impeachment da Dilma, ou seja, para mim, na minha visão política, justamente é um momento de virada ali em 2013. É como se a direita aprendesse a ir para a rua e você vê, em 2013, os primeiros pedidos de intervenção militar. Isso eu vou falar depois. Vê os primeiros pedidos de intervenção militar, cartazes pedindo intervenção militar. Desde a redemocratização, esse é o primeiro momento que a gente vê isso voltando, né? E aí, então, a gente tem isso, essa apropriação de pauta culmina no impeachment da Dilma, né, na Voz das Ruas, no 1 milhão pelo impeachment e tal. E depois a gente vê a ascensão do bolsonarismo crescendo com o caminho que as redes sociais vão fazendo. Então, antes a gente tinha movimentos de Facebook que organizavam as pautas de esquerda, e depois a gente teve um presidente eleito pelo WhatsApp, basicamente, e o mundo da fake news explodindo, né? E aí toda ascensão e queda, não da extrema-direita, mas do Bolsonaro, e ele termina no 8 de janeiro. O livro, além dos QR codes que acompanham e as intervenções gráficas, ele tem esses textos também. Uma das autoras de um dos textos é a Ju também.
que são os textos que, para mim, amarram um pouco, são grandes figuras, né? A Ju, uma delas, tem o João Weiner, a Patrícia Campos Mello, que escreveram alguns textos para dar uma amarrada, porque é tudo muito no ar, é muito sensorial o livro. Então, para no final você não achar que você está maluco, que você está sozinho. Então, tem ali algumas palavras para que eu vejo como, eu não vou falar nem acolhimento, porque são porrada, né? Mas para você falar, não, existe alguma coisa concreta, existe uma coisa que não é tão etérea, eu não estou sozinho, e é uma coisa, principalmente para nós que vivemos esses 10 anos, é um livro que é complicado, é doloroso de ver, é um livro difícil de digerir, mas que, na minha visão, é uma história que não pode ser esquecida, porque a gente teve a reascensão da extrema-direita, a gente bateu na trave num golpe militar, e são tipos de erros que a gente não pode cometer de novo. E, com a evolução da tecnologia, a entrada das redes sociais, é uma batalha que a gente está perdendo feio para a extrema-direita. Assim, eles estão anos-luz na nossa frente, e a gente precisa aprender a contornar para que o fascismo não volte, para que a ditadura não volte, e a gente consiga defender a nossa democracia. Então, na verdade, é um livro, não é um almanaque, são as minhas fotos, é a minha trajetória. Então, muita gente vai falar assim, mas você não tem uma foto disso? Eu não estava lá, não é um almanaque. Então, enquanto a gente fazia o livro, até teve um dos meninos do Meridelírio falou, mas a gente não vai pôr uma foto da Damares aqui, porque a Damares é essa figura, né? Então, eu falei, cara, eu não tenho nenhuma foto que eu acho que capte bem quem é a Damares. Então, eu não vou pôr no livro. Eu tenho muitas fotos da Damares, mas eu não tenho nenhuma que eu acho que vale a pena estar no livro, que consiga transmitir o que eu acho da Damares, o que eu penso, a minha visão política dela. Então, não tá. Então, não é um almanaque. É um arco político feito pelos meus 10 anos de trabalho, assim. E é isso, é um pouco difícil de digerir. A gente fez uma escolha de papel que fosse... Eu não gosto de papel brilhante para foto, eu acho que atrapalha um pouco a visibilidade das fotos. Eu gosto do papel fosco. Eu gosto que ele é fosco também, porque você pode encostar nas fotos, então aquela história é sua. Você pode encostar, você pode falar, olha isso, você não precisa ter delicadeza com essa história, você segura a história. Então, também tem essa escolha de papel. E também, apesar de ser que para um livro é caro, né, R$150 é um livro que não é acessível para todo mundo. Quando eu falo de democratização, você fala, pô, mas R$150 é democrático. Mas para um livro de foto, por que eu estou falando do preço? Porque a gente tentou, porque faz parte do conceito do livro. A gente tentou baratear ao máximo, que a ideia desse livro é justamente a capilarização dele, para que ele chegue em mais pessoas, para que a história não seja corrompida, porque a gente tinha um presidente chamando o golpe de 64 de revolução. Então, para que isso não aconteça. E o título do livro é justamente uma brincadeira com isso, a verdade vos libertará, né? Então, o que é a verdade? De quem que é a narrativa? Quem escreve história? Quem escreve história é quem está no poder. Então, é uma brincadeira com isso, é uma frase que o Bolsonaro sempre falava muito, que também é uma ironia, porque, afinal, a gente sabe a máquina de fake news. Então, o que é a verdade? É um duelo de narrativas que a gente vive hoje, né? E é um duelo de narrativas feito nas redes também. Então, por isso que ele é um livro meio multilink. E a questão da verdade é no momento que a gente está agora. Então, que também não podemos esquecer que a extrema-direita está aqui, ela não foi embora, essa batalha não tá, a batalha está vencida, mas a guerra não. E daqui a 4 anos a gente tem outra eleição e a gente tem que se preocupar com isso. É isso, acho que é isso. Vou passar para a Ju. Eu vou ler, assim, vou me dar o trabalho de ler só o finzinho do meu texto para o livro da Biló, porque hoje fica parecendo quase, enfim, né? A gente aqui desenvolveu uma conexão, assim,
não somos amigas há muito tempo, nos tornamos amigas um pouco nessa jornada de trabalho, porque ela trabalha em Brasília, eu trabalhava no Rio na maior parte desse tempo. Então, assim, eu acompanhava o trabalho dela por fotografia, né? Por ver o trabalho dela crescer. E, na medida em que eu vi as imagens que ela estava produzindo em Brasília, e aí, enfim, a pandemia também nos trouxe uma situação de isolamento, né? Então, assim, viajar, eu costumava ir mais a Brasília, embora muito do que eu estava investigando estava no Rio, mas eu vi que a Gabriela captava um pouco, assim, em imagem, o que eu sentia, o que eu apurava, como eu via a história que virou esse livro, né, que é o meu livro. E aí, para o fim do livro dela, porque a gente concluiu essas jornadas meio próximo, né, eu publiquei o meu livro em setembro, e ela já estava no processo de conclusão do livro dela, e a gente nunca tinha conversado sobre isso. Aí foi um dia, eu estava, julho do ano passado, eu estava em Brasília, num compromisso pessoal, e aí a gente se encontrou por acaso, num barzinho, assim, e aí a gente começou a conversar, e aí ela me falou o título do livro dela, que é A Verdade Vos Libertará, e aí eu mostrei para ela a primeira prova do meu livro. O primeiro capítulo do meu livro tem esse título também, porque essa frase ela marca muito o discurso do Bolsonaro, mas ela também é exatamente um pouco como a gente vê a história no sentido de que é justamente a verdade sobre ele que acaba tornando ele uma mentira, né? Então, assim, eu escrevi para ela, aí concluindo essa jornada, assim. O problema é que o 38º presidente da República do Brasil sai de cena, mas deixa os setores extremistas empoderados, racistas, machistas, homofóbicos, destruidores do meio ambiente e assassinos de indígenas se sentiram livres para Brasil adentro ofender, atacar, violentar, discriminar e atuar contra boa parte das conquistas democráticas. E como Jair Bolsonaro, nenhum deles parece que irá embora. Resta ao Brasil combater as heranças do bolsonarismo e buscar a verdade sobre esse país tão desigual. Só esse enfrentamento libertará o país do atraso que nos impede de avançar, de fato, como uma democracia plena. E aí a gente foi se cruzando, sabe, em termos de trabalho, embora eu não seja fotógrafa, né, eu seja repórter, de uma maneira muito, assim, impressionante, assim, como a gente via as histórias, né? Não sei quem está aqui, se alguém leu o meu livro, porque com frequência quando eu ando, as pessoas falam, é o livro da rachadinha. Não é, né? Assim, acho que quem leu consegue enxergar um pouco, como não é um livro sobre um processo judicial, não é um livro só sobre um processo judicial ou só sobre um escândalo de corrupção. Na medida, até porque eu não sou uma repórter que era sequer especializada em investigação de combate à corrupção quando eu comecei essa jornada, né? Eu começo a cobrir a ascensão do Bolsonaro, mais especificamente no fim de 2017, começo de 2018, por uma bagagem que eu tinha de cobertura de direitos humanos. Eu passei muitos anos cobrindo crimes da ditadura, né? Violações de direitos humanos desse período, casos de desaparecidos e mortos durante a ditadura militar. E foi nesse ambiente que eu me especializei em entrevistar militares que participaram do regime e torturadores, especificamente, o que foi uma tarefa bem complicada. E foi nesse ambiente que eu conheci pessoalmente Jair Bolsonaro e pessoas que conviviam com ele, muito antes da ideia de que um dia ele pudesse ser presidente do Brasil. E aí é isso que me leva para cobrir Jair Bolsonaro nessa virada de 17 para 18, porque eu vi esse discurso que ele apresentava de um homem antissistema, que não era corrupto, defensor da Lava Jato, de uma família com moral, bons costumes, religioso, né?
E eu sabia muito sobre esse bastidor, o suficiente para saber o tanto que aquilo não era verdade, né? Para ficarmos aqui no nosso tema. E aí eu começo a tentar mergulhar dentro disso para fazer o nosso trabalho, mostrar o que era fato dentro daquilo, mostrar a hipocrisia daquele discurso, mas muito naquele início ainda conectado com porque a pauta da corrupção ela estava muito em voga ali em função da Operação Lava Jato, né? E aí muito nesse início voltada para a construção dessa imagem dele em cima da pauta anticorrupção, né? E aí, enfim, 2018 foi um ano em que várias coisas não deram certo em termos de apuração, assim, porque não é simples, assim como não é simples captar uma foto em que você vá revelar a personalidade daquela pessoa. Tem muitas vezes, quando a gente faz investigação jornalística, que as coisas não acontecem no tempo que a gente precisa, nem que a gente quer, né? Então, você tenta, e são muitas portas fechadas, e muita gente que não quer falar, muita gente que tem medo e tal. Então, mas eu procurei, sei lá, dezenas de pessoas, mais de 30 pessoas, que sabiam sobre a verdade de como ele tinha se construído na política. E aí a virada começa a acontecer quando explode o escândalo envolvendo o Queiroz, e aí algumas pessoas aí já incomodadas, vendo aquela situação, e a ascensão do Bolsonaro, e o discurso extremista, começam a se abrir um pouco, aí já em 2019. E aí eu meio que entro dentro dessa investigação sem saber que eu ia passar 4 anos nela, sabe? Assim, eu fiz uma matéria, depois fiz outra, e aí uma vai te levando para outra, né? E aí eu, assim, na medida em que eu comecei a acessar mais e mais informações de pessoas que tinham testemunhado aquilo, e aí a própria investigação aí criminal, sim, que envolve o Flávio Bolsonaro, começa a trazer dados, aí as pontas vão fechando. E aí, mais do que enxergar especificamente que tinha desvio de dinheiro público dentro do gabinete dele, eu começo a ver as relações, eu começo a ver que, olha, não era só no gabinete do Flávio, envolvia o gabinete dos outros também, do Carlos, do Eduardo, do próprio Bolsonaro. Começo a ver as pessoas que circulavam nesse meio, começo a entender quem são as figuras importantes, o papel de toda a família, praticamente, ali, os 3 casamentos, todos os filhos. Enfim, o Bolsonaro chegou a ter 22 pessoas da família dele nomeadas entre os gabinetes da família, ali, ao longo do tempo. E aí eu começo a fazer esse olhar assim, amplo, né? Porque é o que a investigação criminal não consegue fazer. A investigação criminal tem que se restringir a, enfim, questões do Código Penal, né? Ou seja, o Flávio tem foro lá, agora arrumaram foro para ele no Tribunal de Justiça do Rio, mas antigamente não tinha foro na primeira instância. Só que aí só pode apurar o que diz respeito ao Flávio, não pode nem no mesmo procedimento apurar os dois, né, o Carlos e o Flávio, porque um é vereador, o outro é deputado. Mas eu posso, como jornalista, olhar a história e não o processo. E foi o que eu comecei a fazer, e acho que foi o meu grande diferencial que chega no livro, né? Que é contar isso aqui que eu estou contando para vocês, com mais detalhes, para começar a entender isso aqui, e entender essa busca, né, na verdade, decifrar o personagem. Meu livro é para tentar contar para vocês, para o público de um modo geral, quem é Jair Bolsonaro de verdade, e a família dele. E tudo aquilo que ele escondia das pessoas para poder sentar na cadeira da presidência da República em 2018, né? Ser eleito. E aí, no meio disso, além das questões criminais, ali, do desvio de dinheiro público, que é uma coisa que me irrita profundamente quando eu vejo, né, os
suposto esquema de rachadinha. Não, gente, assim, prova é o que não falta em nenhuma das investigações deles, do ponto de vista de desvio de dinheiro. Temos documentos, quebra de sigilo, áudio, o que quiser, entendeu? Geralmente, quando me perguntam, eu falo assim, mas o que você quer? Posso te mandar, entendeu? Assim, fica à vontade, me pede. Porque tem muito, sabe? Muito, é um caminhão. E quando eles levantaram o material do Flávio, que era um carrinho que andava lá pelo corredor do Rio de Janeiro, não tem só prova sobre o Flávio lá, tem prova sobre todos eles. Porque, como tudo está conectado, puxa um e vem todo mundo, sabe? É de baseada. Então, me incomodava não ver a história assim. Aí nasce meu podcast, né, em 2021, quando eu começo a tentar responder uma demanda minha, que era assim, me incomodava o discurso de o Queiroz é o operador, o caso é sobre o Flávio. Não, vocês não estão entendendo a história não é essa. A história é o Bolsonaro. E aí eu começo a organizar. E aí, mais do que a questão criminal, que é uma coisa que para a imprensa ficou difícil, assim, que é uma situação no Brasil, a gente tem um costume de não cobrir, não reportar dados privados da intimidade de pessoas públicas. O que, assim, no geral, acho que está correto mesmo. As pessoas têm direito à privacidade, independente de serem públicas. Só que o Bolsonaro tem um problema, que é misturar o público e o privado o tempo inteiro, enfiar toda a família dele na vida pública, né? E o discurso também. Ele começou a pautar a vida dos brasileiros em função do que ele achava, ou melhor, do que ele dizia, que pensava para a própria vida dele, para a família dele. E aí, na medida em que eu fui apurando as questões de desvio de dinheiro público, as histórias pessoais ilustravam a hipocrisia do discurso. Do homem que queria acabar até com a legislação de aborto no Brasil, que é uma das mais restritivas no mundo, que a gente vai ficando cada vez mais isolado com isso, né? Assim, os vizinhos já estão todos muito mais aqui na Argentina, no Uruguai, na Colômbia, a gente estamos cercados aí por legislações bem mais atuais para o mundo de 2023, e o Brasil continua bastante atrasado. Porém, queriam acabar até com isso, inclusive com a possibilidade de criança vítima de violência sexual poder ser atendida na rede pública com a legislação atual. Então, este homem, que era, então, o presidente, ele também tinha vivido essa situação e, inclusive, tinha defendido que era direito da mulher decidir. Aí, claro, quando ele virou candidato a presidente, aí era um pouco difícil lembrar deste episódio. Mas este era um episódio que aí as pessoas têm direito de saber que o homem que quer fazer isso para a população brasileira, para as mulheres brasileiras, ele viveu isso. Aí já não é mais uma questão privada. Eu lamento que a questão pessoal dele tenha que vir à tona, mas tem que vir. E aí eu comecei a ter que contar melhor como é que era essa família e em que bases ela vivia, independente do que ela pregava. E aí foi uma questão que eu enfrentei mais no livro, que foi reportar mais sobre as histórias da família, até para ilustrar quem são essas pessoas, já que eu não tinha fotos de vários desses episódios. Então, eu trabalho muito com cenas mesmo da família também, que contam quem é essa família, quem era essa família, mais do que ele próprio também, que ocupou a presidência da República e que deixa um Brasil assim bastante em terra arrasada, né, para levantar do chão em diferentes áreas. Eu espero, enfim, se não conheceram o livro, que possam conhecer depois. É difícil de consumir todos esses conteúdos que têm a ver com esse período duro, né? É tudo muito duro, assim, é difícil, né? É difícil para a gente também. Mas eu também fiz um pouco assim um trabalho que eu considero, eu enxerguei, que era um momento da história do Brasil. Essa era a minha questão, assim, como jornalista, que eu acho que a gente tinha nesse momento uma obrigação histórica de contribuir para a produção de conhecimento no Brasil sobre esse momento histórico. Era eu enxergava assim, como o nosso dever profissional
de dentro do que a gente podia, contribuir para que, no momento, inclusive, que muitas instituições não estavam cumprindo o seu papel, porque estavam aparelhadas por questões políticas, não se conseguia acessar os fatos, acessar a verdade, né? Então, era o nosso papel tentar trazer o máximo de informação possível, com o máximo de evidência que pode se mostrar também, porque também você trabalha protegendo muita fonte nesse ambiente, mas está muito documentado aqui, sabe? Claro, eu não consigo ir aqui trazer meus áudios, meus documentos para vocês, mas sempre que eu pude, minhas matérias estavam lá com um print de documento, o meu podcast lá com os áudios das pessoas, e o livro é uma maneira de organizar todo esse conhecimento que foi possível produzir até agosto do ano passado. Mas, e também respondo uma coisa que, às vezes, de vez em quando vem, mas tem que atualizar, vai escrever outro livro. Não. Quem quer conhecer a história do Bolsonaro, aqui tem um volume 1, entendeu? Tem uma história que ainda está acontecendo, que começa com o fim da presidência, mas a que aconteceu até a presidência, ela está bem resumida aqui. O que aconteceu não muda a história, o que aconteceu depois, né? Não muda a história que está contada aqui. É um bom caminho para começar a entender mais do que esses processos da rachadinha, inclusive questões que aconteceram no governo, sabe? Então, convido vocês à leitura. E é um prazer estar aqui. Enfim, adorei o convite da feira, um prazer mesmo. Obrigada. Bom dia a todos, eu sou Jonas Golfeto. Diferente de Juliana e Gabriela, eu não sou jornalista, eu sou artista. Mas o meu trabalho, A Forca da Meia Verdade, que é esse livro aqui, ele traz também um conteúdo bastante importante da história do Brasil. É uma narrativa ficcional, é um fotolivro literário. Ele tem 2 capas, porque a narrativa não é linear, e o tema é a fotografia de Vladimir Herzog, né? Essa fotografia bastante conhecida da história do Brasil, recriada, reconstruída quimicamente, por favor, reconstruída quimicamente por processo químico calítico, e eu reconto essa história intrínseca da fotografia, de maneira ficcional, em 5 álbuns, que eu chamo de 5 álbuns, porque a fotografia faz parte da narrativa de maneira decisiva, junto com palavras. Então, é uma narrativa que constrói um imaginário de imagens, com as imagens técnicas, com o desenvolvimento da linguagem fotográfica e também literária. No caminho aqui desses livros, desses álbuns, a gente tem o álbum azul, com essa introdução, e eu vou suprimindo elementos da fotografia e vou contando essa história até que, no álbum vermelho, a gente tem aqui a supressão total da imagem do Herzog. É uma ficção que versa sobre esse momento, e a perspectiva, o espaço dessa narrativa é a câmara obscura, é a caixa preta de uma câmera fotográfica. O livro está dividido nesses 5 álbuns, e eles têm cores distintas. Então, é um livro bastante híbrido, com uma construção narrativa que procura provocar a reflexão sobre essa questão política que envolve a ditadura militar, mas de maneira bastante lúdica, bastante crítica também, e bastante dialética no que diz respeito ao desenvolvimento da linguagem visual. É basicamente uma síntese também daquilo que a história, a versão, né, oficial da história conta hoje em dia de maneira bastante duvidosa,
e que, de maneira bastante também crítica, desenvolve um pensamento que eu diria que seja bastante também esvaziado de consciência sobre o que as imagens, quando elas ganham esse poder de difusão em periódicos, podem dizer. Acho que a interpretação das imagens fotográficas hoje no contexto da política brasileira merecem uma avaliação, um tempo de apreciação muito maior do que o que a gente vem transmitindo e produzindo. E essas deduções, essas interpretações, elas acabam ganhando uma visão sobre uma ideia de verdade que é bastante questionável. Então, acho que o livro produz essa reflexão a respeito do que as imagens fotográficas podem produzir como discurso e reforça a ideia de que são interpretações, porque a imagem visual é polissêmica, ela tem muitas interpretações possíveis e a síntese de uma verdade, muitas das vezes, não é possível. São simplesmente interpretações, versões, e as versões melhor elaboradas, infelizmente, sugerem uma produção oficial de discurso que, não muito bem lido, acaba virando uma verdade oficial que é bastante questionável. Então, o livro é um pouco caminha um pouco nessa vertente de questionar a leitura que se faz das imagens técnicas, das imagens fotográficas, ainda hoje. Essa é uma história que ainda no Brasil é muito pouco conhecida e muito pouco entendida. Eu sou professor de fotografia também, e alguns alunos hoje muito jovens, quando veem essa imagem do Herzog, não reconhecem o que isso representa. Então, também tem esse papel um pouco didático, esse trabalho. Acho que a gente pode abrir para perguntas, se alguém... Você na frente. Nós vamos fazer isso sim, que eu acho que está muito palpitante. Eu quero avisar vocês que os livros deles, dos três, estão disponíveis para venda daqui a pouquinho, estarão aqui e eles estarão autografando. Se vocês me permitem, eu gostaria de iniciar, então, esse debate com uma pergunta para cada um de vocês. Gabriela Biló, para você primeiro, relacionada a essa última foto que você fez, bastante polêmica, que foi capa da Folha de São Paulo, você mostrou o vidro estilhaçado dentro dessa foto no seu livro, e você fez uma fotomontagem com essa foto, com a imagem do Lula atrás. Foi isso, não foi? Fotomontagem é narrativa, né? Isso. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre isso e como foi o impacto disso no Brasil, que foi bem discutida, sobre essa foto foi bastante falada. Deixa eu achar ela, que ela está no livro. Isso. Eu queria que você falasse, que foi bem interessante. Depois eu falo pergunto para a Juliana, para o Jonas, e a gente abre para vocês também, tá bom? Ela está falando dessa foto aqui. Eu chamo ela de uma foto feita com uma técnica de múltipla exposição, né? Eu não chamo de fotomontagem, porque quando você chama de fotomontagem, o termo técnico ele está incorreto e ele pressupõe uma pós. Essa foto não tem pós, ela é feita toda na câmera. Ela é uma foto feita com múltipla exposição. Eu falo isso porque é que nem você chamar uma ocupação de invasão. Você escolhe a palavra para dar o tom da narrativa, né? É uma técnica. Primeiro vou falar da técnica, né? É uma técnica muito usada, inclusive muito usada com o Bolsonaro. Tem muitas fotos de Bolsonaro com alvo na cara que não são minhas, que são de agências internacionais. Então, muita gente falou é uma técnica que não é usada pelas agências internacionais. Não é verdade, não é verdade. O WordPress Photo, que é o maior prêmio de imprensa fotográfica do mundo, tem uma categoria só para essas fotos. O New York Times usa muito para hard news.
Inclusive, tem uma coleção premiada do New York Times. É muito usada pelas agências internacionais, não é só em esporte, é no hard news também é usada na política. Existe uma regra para essa foto, e uma regra só no fotojornalismo, que é: você tem que escrever na legenda que você usou a técnica. E a foto estava na legenda descrita a técnica. É uma foto muito polêmica. E por que ela é polêmica? Porque, como toda polêmica, não existe certo e errado. Porque, se existisse, não seria uma polêmica. A gente diria: isso pode, isso não pode. E eu sou uma pessoa que gosto muito de experimentar. E é isso, uma foto é verdade, né? Voltando, só porque tem uma foto disso é verdade, e a verdade é construída. Eu considero, mas eu acho que isso é uma questão muito pessoal de cada profissional. Eu considero o fotojornalismo arte, porque, para mim, quando você faz uma interpretação política e você tem intenção é arte. E aí, assim, é diferente do jornalismo. As pessoas tendem a analisar o fotojornalismo como o jornalismo, e não é. A função do jornalismo é informar objetivamente. A função do fotojornalismo é informar subjetivamente. O que você tira a foto nunca é o que você tira a foto. Você tira a foto, quando você está fotografando uma fotografia política, você está fotografando o significado daquilo, e nunca a pauta em si. Então, vamos supor, eu faço o Lula lançando um programa de arrecadação para não sei o que lá, para liberar verba para não sei o que lá. Mas, nesse lançamento desse programa, está ali o Arthur Lira, e eles estão num momento de embate. É importante o lançamento da campanha, não sei o que lá? Não, não é. Mas o que está ali por trás é o embate político. Então, você fotografa sempre o além, nunca o óbvio, né? Sempre a nuance, sempre o clima, sempre o bastidor. Nunca é eu não quero uma foto do Lula assinando um documento. Mas vamos supor que esse documento fosse importante. Mas o que significa esse documento? Então, é isso que eu faço. É isso que, para mim, um bom fotojornalismo e, para mim, isso é arte, porque ela existe intenção. Quando eu escolho uma lente, quando eu escolho uma posição, quando eu escolho um reflexo, isso tudo tem intenção. Na hora de editar, eu escolho um segundo que uma mão está assim, uma mão está assim, isso tem uma intenção, não é aleatório. Não existe fotojornalismo isento. Você não pode ser isento do seu próprio olhar, porque existe uma interpretação ali. Então, mesmo quando você tem uma captura de uma câmera de vídeo sobre um fato, mesmo assim você pode ter múltiplas interpretações. Então, olha só, por exemplo, essa polêmica que teve do fotógrafo da Reuters. Eu vi um fotógrafo completamente acuado, sendo questionado sobre as fotos dele e tendo que apagar as fotos dele. Eu estou falando isso porque eu estava lá no dia 8 e eu vivi a mesma situação. Ali você não está ali como defensor da democracia, você está como o brother dos caras. É lógico como você está como o brother dos caras. Teve um fotógrafo que quebrou 3 costelas no nosso comitê, um andar abaixo do que o fotógrafo da Reuters estava. Enfim, voltando a essa foto. A polêmica da foto é porque ela foi feita com uma técnica de múltipla exposição. Da Reuters, porque o cara bate nas costas dele, ele faz assim, e aí o que diziam é que ele era um fotógrafo contratado pelos golpistas, é um discurso da extrema-direita, pelos golpistas que são infiltrados do PT, para fotografar o quebra-quebra da presidência. Mas, na verdade, ele é um fotógrafo extremamente talentoso, que estava no lugar certo, na hora certa, que nós somos treinados dia a dia para ter essa habilidade. Quanto mais você faz isso, melhor fotojornalista você é, se você está no lugar certo, na hora certa. E ele foi acuado, você vê que ele tem que tirar a máscara, ele tem que tirar o capacete no vídeo. Os caras cercam ele, pedem para ele apagar algumas fotos, ele tinha as outras fotos copiadas em outro cartão. Então, ele apaga aquele cartão e fala: beleza, cara, beleza, é nóis, beleza, estamos junto. Então, assim, e esse fotógrafo, ele foi feito refém no 3º andar. E torturaram ele com um taser. Mas isso não mostra nos vídeos, porque depois eles destroem as câmeras. Então, peraí, ele é infiltrado do PT, contratado, e é uma visão de uma câmera de vídeo. E, mesmo assim, existe a interpretação humana. Então, até uma outra discussão, a inteligência artificial vai substituir o fotojornalismo? Não, não vai, porque o fotojornalismo é um documento, e existem certas coisas que você não tem como recriar.
né? Então, vou pegar um outro exemplo, por exemplo, que está no livro também essa foto. Eu estava descendo a esplanada e vi uma cena assim de longe, um monte de gente em cima da Estátua da Justiça. Eu decidi, naquele momento, fotografar com o diafragma completamente fechado, porque eu sabia que tinha muita coisa acontecendo e que minhas fotos seriam um documento depois. Então, ao invés de usar o desfoque como recurso estético, eu usei tudo no foco como um recurso documental. E depois, só na pós, que eu fui perceber que eu tinha fotografado a mulher puxando a estátua. Uma foto que depois o STF usou, inclusive a Rosa Weber veio falar comigo pessoalmente, que eles usaram aquela foto para conseguir reconhecer e prenderam a mulher. Então, assim, como que a inteligência artificial pode fazer isso, sabe? Então, acho que tem isso. Enfim, eu acho que a gente tem que usar a inteligência artificial a nosso favor, não contra a gente. Enfim, voltando à interpretação. Então, tem o fator humano, né? E na questão do fotógrafo da Reuters, cada um interpretou de um jeito. Para mim, era muito óbvio, mas, de novo, a mesma imagem tem muitas interpretações e as narrativas estão sobre nós. Voltando à foto do Lula. Então, é uma técnica muito usada, só que a questão é que eu mostrei um governo fragilizado, né? Eu mostrei um governo trincado, uma democracia trincada, num momento em que estava todo mundo falando, não, está tudo bem, está tudo bem. E eu entendo a dor que essa foto causou, porque é uma foto que ela não é violenta, mas ela retrata violência. Ela retrata uma violência extrema. E ainda bem que as pessoas ficaram revoltadas com essa foto, porque o dia que a gente vê uma violência extrema sendo retratada e a gente ficar ali passivo a isso, acabou. Então, eu entendo o repúdio à foto, e eu entendo que você falar sobre a técnica, porque como que você não quer que aquela imagem exista? Então, você vai pelo um lado que a narrativa encaixa. A mesma coisa, você viu o tapinha no ombro do fotógrafo, e aí a narrativa encaixa que ele é infiltrado. Você viu que é uma múltipla exposição, que é uma técnica não comum, e a narrativa encaixa. Então, mas é só uma narrativa, e é uma foto que desafia limites não ditos. Então, até teve um texto do próprio ombudsman da Folha que disse que está no manual que não pode, mas não é verdade. O manual não contempla a técnica. Ele diz, por exemplo, que você não pode alterar cenários. Mas alterar cenário é você pegar isso aqui e fazer assim. Eu não alterei cenário. A janela estava do lado do presidente, ela foi quebrada por golpistas, e a verdade é o presidente, até agora, tem pedaços quebrados ainda, o presidente assumiu um país trincado, uma democracia em pedaços. Ele resistiu, mas, assim, foi atacado. E é muito engraçado, porque muitos bolsonaristas falaram: quem fez essa foto é claramente petista, porque olha ali o Lula, todo vítima, ali como símbolo da democracia. Então, muito interessante as múltiplas visões, né? Porque ali o Lula ele não é o Lula, ele é um símbolo da democracia, ele é maior que o Lula ali naquela foto, né? Mas tem muitas visões, e eu não acho que a minha visão, só porque eu sou fotógrafa, é a verdade. Eu acho que a visão tá em cada um, né? Eu acho que ela é permitido fazer essas múltiplas leituras. Eu queria te falar uma coisa só. É compreensível tudo isso, né? Você explicou, acho que, bem. O que não é compreensível e inclusive a discussão, e inclusive que vocês discordem de tudo que ela falou aqui, o que não é compreensível é ser ameaçada, assim, as montagens que fizeram, aí sim, com alvo na cabeça dela, com faca, arma, assim, tem um outro debate, procurando sabe? meu endereço, tentando descobrir onde eu moro. Divulgando. Que é uma outra coisa que vem demarcada dos últimos anos, diante do bolsonarismo, que fica mais forte e mais agressiva. Não há comparação possível, entendeu, com o período do Bolsonaro, assim, mas que vem da esteira dessa violência e dessa intolerância, e que é uma coisa que, como democracia que se quer construir, a gente precisa também começar a pensar que crítica não é ofensa, que crítica não é ameaça,
e esse ambiente que a gente vai construir, sabe? Pode não gostar da foto dela, pode criticar a foto dela, não pode não gostar do meu livro também, fica à vontade. Pode criticar meu livro também, não tem problema. A gente debate, mas com respeito, sem ofensa, sem agressão. E esse ambiente ele ainda está muitíssimo violento para a gente continuar trabalhando. Sim. E só para finalizar, assim, que essa foto é isso, ela pode significar muitas coisas, mas eu faria ela de novo, e de novo, e de novo, e de novo, porque ela está no meu livro, inclusive. Porque eu, como jornalista, eu não tenho o direito de estar num palácio quebrado, numa democracia que foi trincada, ter o privilégio de estar ali cobrindo o poder e fingir que está tudo bem. E fingir que isso não está lá. Então, eu até perguntei para um fotógrafo que me criticou muito, eu falei, mas se fosse um reflexo, você faria a foto? Ele falou, faria. Eu falei, então o problema é a técnica? Não, não é a técnica. Então, qual é o problema? O problema é que você não gosta da foto. Então, assim, e tudo bem as pessoas não gostarem da foto, está tudo bem. Agora, você descredibilizar porque você não gosta, assim, eu não faria isso, mas também as pessoas são livres. Então, assim, qual é o problema da foto? Que ela toca num ponto de dor? É a técnica? É a mesma técnica? As pessoas falam, mas é porque era muito recente. Mas é lógico que é muito recente, porque senão não teria feito. O papo do momento histórico. Ah, não, mas não era um momento para isso, não sei. Que momento que é? Entendeu? E que momento que é? Mas tem pessoal ali que está... Isso, assim, tem várias, peraí. Primeiro, te cumprimentar, parabenizar e dizer que é extremamente chato todo momento que você vai para os espaços ter que ficar falando dessa foto. Você tem um trabalho maravilhoso, milhões de fotos. Eu vejo um elemento misógino, machista. Tarista. Total. E se fosse um homem que tivesse feito essa foto, será que teria essa repercussão toda? Não, com certeza não. E aí eu fico pensando no campo da esquerda, que te incriminou, talvez, e aí é o mesmo campo da esquerda que ataca o grupo bolsonarista, falando que são misóginos, são tudo aquilo, mas reproduzem... Assim, tem muito machismo, tem muito etarismo, e eu acho que também o ambiente virtual não é um ambiente real, né? No ambiente real, os ministros vieram falar comigo, Pimenta veio falar comigo, Padilha veio falar comigo. Então, assim, não é o mesmo ambiente, né? A gente esquece. E também tem uma outra coisa. A internet, e eu vou te dizer, não é a maioria que não gostou da foto, mas é a que gritou mais. Então, o ódio na internet grita mais alto, mas não necessariamente é a maioria. Muita gente não se manifestou porque estava sendo atacada por falar, eu não vi isso. Entendeu? Mas assim, para mim está tudo bem as pessoas não verem isso, mas eu também, como você colocou, sinceramente, essa é só mais uma das minhas fotos, nem é a minha favorita, nem é a minha foto que eu acho a melhor foto. A minha melhor foto que eu mais gosto, está no livro, é uma foto de baixo para cima, do Bolsonaro numa posição de enterro, uma foto super difícil de fazer, assim, no contexto de presidência, uma foto de grande angular de baixo, que a segurança deu uma bobeada num momento muito importante, que eu chamo de Brasil na cova. E não tem nada a ver, essa é só mais uma foto que eu faria de novo, que, se fosse um reflexo, muitos fotógrafos fariam, que as pessoas usaram a técnica da foto como uma forma de crítica. E eu acho triste, porque eu acho limitante. E, para mim, a gente tem que estar sempre explorando as novas formas de se comunicar. Porque, se a gente quer atingir novas camadas, e se a gente quer que a extrema-direita não cresça, a gente precisa atingir pessoas, não só de uma forma que a gente acha que está ali estipulado e inabalável. A gente tem que se comunicar no sensorial também. E eu acho que o bom fotojornalismo transita a informação sensorial. Acho que, mas tem um pessoal que está assim. Tem muita gente. Sim. Inclusive, só para a gente fazer uma rodada, só queria... a gente volta já nesse tema, muito palpitante, que, inclusive, você está exatamente trazendo a essência da temática do Flippost esse ano, que é as histórias que as imagens não contam, né, ou contam também. Mas, para a gente dar uma rodada, similaridade, Ju, em relação ao trabalho que você faz, a esse levantamento, essa pesquisa que você fez de todo o processo de corrupção que a gente sabe, tudo mais que a gente acompanhou, comparado com todo o processo de corrupção também do governo Lula. Qual que é a similaridade que você acha
em ambos os governos. Depois, trazendo já para o Golfeto, qual que é a similaridade do seu trabalho, que foi da época da ditadura, com uma possível ditadura que poderia ter sido implantada no Brasil atual? Vamos fazer esse paralelo. Acho bem difícil de fazer qualquer tipo de comparação, porque assim, o Brasil não é o Brasil não é o único lugar do mundo onde existe corrupção. A corrupção, ela é inerente aos seres humanos, né? As pessoas são corruptas. Os corruptos estão na sociedade e às vezes eles vão parar no Congresso, porque as pessoas votam neles. Então, eu enxergo assim, sabe? E acho que é bastante limitadora a ideia de que os políticos são corruptos. E é essa a parte sobre quando a Biló estava falando, a gente precisa gostar de política, porque política a gente faz o tempo todo, né? E é isso, assim, sabe? A gente faz política na nossa vida todos os dias, quando a gente discute ideias. A política é isso, é essa a discussão. Então, assim, esse momento da Lava Jato, ele é um momento de trazer vários esquemas de corrupção à tona que eram antigos, que eram estruturais, que tinham permeado diferentes governos, diferentes instituições. Não é nem só a classe política, como também apareceram várias instituições de controle que também estavam, de algum jeito, também compactuando, tribunais de contas, promotores, juízes, aqui e ali. E aí tem uma questão, né, que assim, a gente pode fingir que não viu, né, quando é que foi que também começa a derrocada da Lava Jato, que é quando começam a surgir delações, provas, questões que envolviam membros do judiciário. Essa é uma das coisas que leva à derrocada da Lava Jato. E aí tem uma série, tudo junto ao mesmo tempo agora, né? Sim, tem muito esquema de corrupção. Sim, teve muito dinheiro público roubado. Sim, isso impactou no Brasil de um jeito muito difícil, inclusive, de descrever. Porém, as instituições que estavam fazendo esse processo de apuração falharam também. Falharam na medida em que não conseguiram produzir um processo, não vou dizer isento, porque todos são subjetivos ali, os seres humanos envolvidos, né? Mas que estavam fazendo política também. Não à toa, Sérgio Moro hoje é senador da República, Deltan Dallagnol é deputado federal. Não é à toa isso, sabe? Então, tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. E aí a própria imprensa também, acho que tem essa dificuldade, que reportou muitas coisas sem um olhar crítico para o processo. É bastante difícil, na nossa posição como jornalista, fazer matérias mostrando os problemas de setores do judiciário, de membros do judiciário, de membros do Ministério Público. Não é simples, é bem complicado. Até porque é a gente avaliando, né, assim, problemas no trabalho de instituições de controle. Mas é também nosso papel fazer. Eu fiz pouca coisa na época do período da Lava Jato, porque eu trabalhava na Lupa na época, e a gente já estava começando, o mato que era o que a gente agora fala, fake news, desinformação. A gente estava começando a criar essas maneiras de tentar fazer com que as pessoas acessassem e compreendessem que as redes sociais estavam permeadas sobre isso. Então, eu fiz algumas coisas que envolviam isso e algumas investigações de Lava Jato naquela época, mas eu não fui uma das repórteres que estava na linha de frente. Para mim, isso também é um lugar um pouco confortável de falar, preciso dizer, porque quem está na linha de frente também sempre sente mais. Assim, não sei se vocês conseguem ter ideia do que é, do nada, tipo, ter uma operação da polícia, daí tem 1000 documentos, e aí aquilo está acontecendo, e você tem que noticiar que estão prendendo, que não sei o quê. Então, existe um processo todo que é um moedor de pessoas, de gente, sabe? Que você é vencido por isso num dia. A questão é que isso acabou acontecendo ao longo do tempo, de maneira
progressiva e mesmo nos momentos em que se deveria ter olhado com um distanciamento, isso não foi feito. Isso começa a ser feito aí também pela própria imprensa quando vem a Vaza Jato. Alguns dos veículos que mais estavam envolvidos na cobertura da Lava Jato, depois também se envolveram na cobertura da Vaza Jato. Nem todos, mas muitos. E aí eu acho que começa a se compreender melhor e a pautar, mas era muito difícil esse debate na época. Eu lembro de discussões que a gente tinha, era muito difícil falar sobre os equívocos, embora alguns ali já existissem. E eu não consigo comparar, mas eu consigo dizer que é o seguinte, quando começa... porque os esquemas que envolvem o Bolsonaro são alguns dos mais antigos da República. Né? Tipo, ele fez corrupção da maneira mais antiga. Né? Assim, esse esquema de desviar de servidor, desde que Brasil é Brasil. Só que o que eu senti cobrindo? Assim, todo o impacto dessa espetacularização da Lava Jato... Aí, depois, lá no Rio de Janeiro, quando começa a conta a vir, né, sobre a maneira como os procuradores em Curitiba agiam, e aí começa a ter muito questionamento sobre isso, aí o Ministério Público do Rio de Janeiro era fechadaço, assim, não foi feita uma única coletiva de imprensa até o Flávio ser denunciado. De fim de 18 até novembro de 2020, não tem uma coletiva de imprensa para explicar minimamente o caso, né? Quando teve operação, prenderam o Queiroz, aí fica a gente na situação. Como é que eu conto para vocês por que prenderam o Queiroz, se a gente não tem informação concreta, né? Aí um giga trabalho de você ter fonte ali no meio para você apurar, como a gente chama, em off, né? Que ter acesso a documento e tal, e aí uma dificuldade enorme. E aí por vazamento também, porque não tem como não ser, né? Ninguém se levanta sigilo sobre nada, muito diferente do que acontecia na Lava Jato. A Lava Jato fazia operação, levantava o sigilo. Essas regras estão um pouco claras no judiciário sobre quando levanta o sigilo dos documentos de procedimento de investigação. E isso é uma coisa que atrapalha, sabe? O nosso trabalho atrapalha a investigação e atrapalha que as pessoas tenham acesso a questões que são de interesse público. Então, eu senti muito impacto para a transparência, cobrindo a família Bolsonaro, do que aconteceu na Lava Jato. Parecia, aí tudo era mais difícil. Se antes tinha uma transparência imensa, uma espetacularidade, aí não tinha mais nada. Daí a gente foi ao outro extremo, de praticamente não ter transparência nenhuma, o que teve uma dificuldade enorme. E aí começa um processo de aparelhamento das instituições. Pela primeira vez, desde 2003, vai ter um Procurador-Geral da República que não é da lista tríplice do Ministério Público. Isso tem um impacto enorme para a gente, né? Tá aí, não tem uma investigação do Bolsonaro que vai para frente, né? E aí começa na Receita e na Polícia Federal, e aí vem vindo de cima para baixo, porque as outras instituições também se sentem melindradas, sabe? Independente de que não seja um chefe do outro e tal, você sente ali uma tensão. Se lá em Brasília está assim, é aqui, quem que vai segurar para a gente, sabe? Fazer o nosso trabalho. Então, teve um impacto gigante, sabe? Assim, e acho que um retrocesso, de fato, para quem queria o combate à corrupção, tem um retrocesso imenso nesses 4 anos do Bolsonaro, e parte pela maneira como a Operação Lava Jato cuidou das suas investigações. Oi. Eu acho que o meu pensamento em relação a isso que você colocou é que a gente vive num estado pré-democrático desde o rompimento, que não foi um rompimento da última ditadura. A partir de 75, eu me lembro bem do Florestan Fernandes publicando um texto onde ele argumenta que o Brasil não rompeu com a ditadura da maneira que deveria ter sido feita popularmente, a ponto de você chamar de
de uma transgressão e de uma reformulação, de uma criação de uma estrutura de poder democrático plena. E eu concordo plenamente. Na época, eu estava estudando na USP, eu li esse texto, eu falei assim, nossa, mas não, acabou e tal, era 96 já, né? Por que colocar isso? Ele tinha razão. Ele tinha com total razão. Né? Quando eu estava assistindo o impeachment da Dilma, uma simulação e dissimulação de imagens absurdamente pavorosa, aquela sessão transmitida, né? Eu falei assim, o cara tinha razão. A gente não constituiu uma democracia até hoje, assim, plena, não constituiu. Os poderes não estão separados. A gente confunde total privado e público nas estruturas e a gente não transgrediu isso. Diferente até de outros países da América Latina que condenaram pessoas que torturaram, mataram e assassinaram gente, a gente não colocou uma pessoa, a gente condenou uma pessoa que já estava morta. A gente não fez a superação histórica do que aconteceu até hoje. Então, esse Estado pré-democrático latente permite o que aconteceu nesses 4 anos do último governo. E eu acho que a má interpretação e a interpretação alienada, a interpretação completamente esvaziada de possibilidade de entendimento, ou, como diria o Flusser, como se diz, idolatria, né? A incapacidade de ler imagens. Essa capacidade de ler imagens, ela participa da nossa formação no Brasil. As estruturas de poder fazem uso dessa idolatria para poder controlar, ao contrário do que acontecia na Grécia, né, onde um mitologema, uma estrutura poderosa de compreensão e entendimento das imagens religiosas produzia um controle estatal. A nossa é feita às avessas, pela total falta de capacidade de ler imagens, de entender imagens. E isso serve tanto para um contexto da textolatria ou da idolatria, que é referente às imagens. Essa estrutura toda, acho que fundamenta a formação do Brasil de maneira determinante para a gente lidar com as estruturas de poder da maneira como a gente lida. As instituições poderosas, como as de comunicação, por exemplo, também ainda se submetem a isso, a ponto de, como a Gabriela colocou, não entender que é subjetiva. E acho que assim, isso serve para o fotojornalismo e para o jornalismo em si, a subjetividade desses discursos, entende? E quando você parte do ponto de vista de que a técnica não foi usada segundo a regra no século XXI, e não entender que a própria câmera é um aparelho ideológico, ela já é em si a predisposição de uma estrutura de poder, porque ela tem essa estrutura, ela nasceu na relação do iluminismo com o momento da Revolução Industrial, e a história da fotografia já existia antes disso. Quando o Galileu aponta um aparelho óptico da Terra para o espaço e enxerga além da visão dele e conclui a teoria dele para dizer que a Terra gira em torno do Sol, a gente já tinha história da fotografia aí. A gente já tinha interpretação das imagens para além da visão do homem. E até mesmo antes disso. E quando a reprodutibilidade das imagens estrutura narrativas que, entre outras coisas, produzem controle e poder, e a gente não tem a consciência de que este aparelhinho, que hoje em dia é mais poderoso ainda, porque ele transmite essas imagens de maneira extremamente rápida e produz discursos extremamente instantâneos, se você não cria a consciência de que isso, em si, já é, digamos, né, entre aspas, muitas aspas, a manipulação, essa discussão em torno da foto dela, por exemplo, é esvaziada, sabe? Tipo, a câmera já é isso, né? Ela já recorta numa imagem que não é dinâmica, entende? Nunca, porque você sempre vai ter, por mais que seja uma imagem, por exemplo, de vídeo, onde você coloca, ou mesmo 360 VR, é a dissolução de um ponto de vista, e quando você olha para essas imagens, você está se relacionando temporalmente com elas de maneira distinta. É sobre tempo. A fotografia é muito mais sobre tempo
do que sobre verdade. É até contra o discurso dessa verdade, né? Porque ela é totalmente lúdica. Uma imagem não vale mais do que 1.000 palavras. Essa comparação não cabe mais. Não cabe. Não cabe mesmo. Ela é polissêmica e é infinita essa relação. Se valesse por mais de 1.000 palavras, os periódicos seriam só sobre fotografia, não haveria uma palavra. Precisa das palavras para poder produzir sobre as imagens uma sensação de verossimilhança que é completamente subjetiva e a tentativa de que isso se torne um discurso absoluto, o que é perfeitamente, na minha visão, superado do ponto de vista histórico. Olá, boa tarde. Jonas, eu concordo. Eu concordo com a sua opinião. O fotógrafo ele está mais para colunista, porque é difícil não passar opinião. E a não condenação desses torturadores não nos educou, a população, e aí tem gente defendendo a ditadura. Eu queria conversar com o Biló, e acho que 2 pontos de reflexão sobre essa imagem que vai aparecer em todos os lugares que você vai falar. E eu acho que não existe problema algum com a técnica de múltipla exposição, porque se houvesse, uma semana antes, o jornal Folha de São Paulo tinha dado uma imagem da Marina Silva, ministra, com uma sobreposição de árvores, em 6 colunas, ou 5, não me engano, e ninguém se manifestou e nem se revoltou. Mas era uma entrevista com a ministra. Então, eu acho que tem, na minha opinião, a falha não foi sua, a falha foi na edição da primeira página. Quantas imagens você fez aquele dia? E aquela imagem foi usada para um fato hard news. Eu acho que a foto estava perfeita, mas foi inadequada o uso dela na primeira. Por isso que foi muito acertada a Marina Silva. É isso. Obrigada. Eu entendo esse ponto de vista, mas eu discordo também. Eu acho que, talvez ela com a manchete, mas se tivesse sido rasgada em 5 colunas, eu acho que seria melhor, porque ficaria a foto pela foto, e não a foto pela manchete. Então, eu até falei, eu acho que o problema é que ela não saiu maior na capa, e não que ela saiu na capa. Também acho que um discurso que a gente abriu, mas aqui até então não existia esse parâmetro, que eu acho que a partir de agora é uma coisa interessante da gente se pensar, mas às vezes as coisas precisam quebrar para serem construídas, né? Que, de repente, eu, como fotógrafa, para mim é óbvio que é uma múltipla exposição, mas que eu não pensei no leitor. Né? Então, a regra do fotojornalismo é você tem que pôr na legenda, estava na legenda. Mas que, sei lá, nas próximas vezes que eu for usar essa técnica, de repente pensar que num cantinho ali, numa página de dentro, um parágrafo explicando a técnica. De repente. Então, acho legal que a gente... Não acho legal, não pode usar, eu acho isso péssimo, acho isso um atraso. Né? Brigar contra uma técnica é péssimo. Mas, de repente... Censura. Censura. Então, daqui para frente, como as pessoas não... e para evitar também controle de narrativa, não é pós, não é. Então, assim, o que é a múltipla exposição? São 2 frames no mesmo fotograma, existe um arquivo único. Eu não tenho 2 arquivos, eu tenho um arquivo único que faz essa foto, eu monto tudo no olho, a minha câmera fica travada, eu não consigo fazer outras fotos, depois não quero juntar essa com essa, isso não existe. É como se eu não girasse o filme e fotografasse 2 em cima de uma. Mas eu acho que isso é um conhecimento que eu tenho, muita gente não tem. E como fotojornalista e como jornalista, a gente tem que informar. Então, eu acho que cabe colocar uma regra. Bom, daqui para frente, quando a gente for usar isso num jornal, a gente criar um espaço que explique para o leitor essa técnica, já que o leitor ainda não está familiarizado com isso. Né? Eu acho que isso pode ser legal, assim. E por que eu acho que a múltipla exposição deve estar na capa, mesmo hard news ou como entrevista? Porque eu tenho uma referência que, para mim, é tipo, uma das maiores fotojornalistas do país, que é Cláudia Andujar. Cláudia Andujar fez um trabalho no Cos Yanomamis, documentando, fotodocumentarismo, assim, na essência, documentando, e aí os recursos padrões do fotojornalismo encontraram um teto para ela conseguir comunicar aquilo que ela queria.
Então, ela começou a usar outros recursos técnicos que não são padrões, eu não vou falar que não são comuns, porque são, mas não são padrões, para falar, por exemplo, da experiência xamânica dos Yanomamis. E ela conseguiu transmitir, fotograficamente, documentalmente, a experiência xamânica dos Yanomamis com uma técnica de múltipla exposição. Então, peraí, então, Claudio Andujar não fez fotojornalismo? Sabe? Então, para mim, um trabalho histórico desse não é fotodocumental. Para mim, as pessoas falam, né, qual é a diferença entre o fotodocumental e o fotojornalismo? Para mim, o fotodocumentarismo, a diferença é que você se sente na liberdade de fazer aquilo que você sente que é o storytelling. E o fotojornalismo, ele se baseia mais no imediatismo e não com tanto distanciamento. E o fotodocumentarismo conta uma história. Agora, no quesito de técnica, no quesito de ética, no quesito de postura, no quesito de profundidade, eu acho muito parecido, se não igual. E aí tem gente que fala que o fotodocumentarismo é mais profundo que o fotojornalismo. No que ele se propõe, não. Mas se você pensar no quanto que você quer tirar, quanto que você da ilustração daquele momento, eu acho que é a mesma coisa também. É isso. Então, para mim, o trabalho, para mim não, acho que para o mundo, o que Claudio Andujar fez com os Yanomamis é fotodocumentarismo e deveria estar na capa do jornal, se já não esteve. Mesma coisa, sei lá, e sobre ser arte ou não ser arte, que também é uma outra discussão. Walter Firmo diz que fotojornalismo é arte. E acho que, sei lá, eu sempre penso, bom, Walter Firmo, Claudio Andujar, bom, eu não estou tão errada, acho que essa gangue aí são grandes fotógrafos que eu gostaria que são meus espelhos, né, quer dizer, que eu me espelho neles, que são meus ídolos. Então, se essa galera diz que fotodocumental tem múltipla exposição e que fotojornalismo é arte, eu acho que eu estou andando com a galera certa, sabe? Acho que é isso. Oi, Bob. Tudo bem? Parabéns aí pela mesa de vocês, está muito interessante. Deixa eu, assim, qual seria a questão? Porque dupla exposição é uma coisa que existe desde o aparecimento da fotografia, não no sentido que ele falou, mas da história da fotografia, dos 150, 180 anos que a fotografia existe, sei lá. Qual seria o problema se você... Porque também isso que você fez de dupla exposição daria para ser feito em Photoshop, daria para ser feito de qualquer jeito, não precisaria ser feito em dupla exposição. Você fez por uma questão de, digamos, de ética fotográfica. Tá? Mas qual seria a questão se isso não fosse feito em dupla exposição, se fosse feito por um outro processo? Qual seria o problema disso? Eu acho que problema nenhum se você falar que isso é arte e uma ilustração daquele momento. Para mim, é a mesma coisa que você colocar uma charge na capa. Eu acho que está tudo bem. Contanto que você seja honesto que isso foi feito no pós, eu acho que né, no ambiente jornalístico, né? No ambiente jornalístico, contanto que você for honesto que isso é mais uma ilustração do que no fotojornalismo, é que, como é uma múltipla, ela encaixa no fotojornalismo. Eu não encaixaria ela no fotojornalismo se ela fosse feita na pós. Mas eu acho que ela é tão válida quanto uma ilustração, por exemplo, sabe? Então, por exemplo, eu lembro uma charge que teve na capa da Folha, do Bruno e do Dom, que era um reflexo e tal. Ela estava ali no seu lugar de charge, na capa, em 5 colunas. A charge tem lugar no jornalismo. Então, eu acho que, como uma ilustração digital, né, vamos falar assim, eu não vejo problema. Eu não veria ela como um documento histórico do momento, mas sim como um documento histórico de narrativa. Né? Então, eu não vejo problema, contanto que você seja claro contra o processo que você usou. Assim. A questão que ficou, sabe, é que cada um interpretou como quis, né, a sua foto. E aí o que se viu muito, sobretudo no ambiente extremo da esquerda, que também existe,
é a ideia de que a Folha teria feito aquilo para ameaçar o Lula, mostrar o Lula frágil. Então, assim, a questão é a narrativa, né? Como se interpretou a foto. E aí, esqueci seu nome. Que trouxe a questão que não se debate. A gente está aqui, né, você falando sobre a questão da sua técnica, defendendo, né, o trabalho, explicando uma coisa que, tecnicamente, quem não é fotógrafo não sabe. Mas e a escolha editorial de publicar na capa, junto à manchete, da maneira como foi colocada? Essa é a discussão que eu também, como jornalista, acho que ela é maior, entende? Assim, a maneira como se vai usar, o tratamento que vai se dar à foto. Eu tendo a concordar com você, sabe? Que eu acho que a polêmica se ampliou quando a escolha foi feita de colocar daquela maneira, né? Eu discordo um pouco, assim, porque eu acho que as pessoas reagiram muito mal antes de estar na, capa. O que eu queria dizer é isso. Eu lembro que ela saiu de tarde, a chance já estava no alto, mas a capa com a foto daquele, ela amplificou ainda mais a polêmica, né? Então meio que dobrou a aposta. A Folha é dada a polêmicas, ela gosta disso, ela gosta de dar espaço para discussões e tal. Mas eu acho que essa é uma discussão que foi suscitada sobre como fazer esse tratamento, sabe? Mas eu acho muito positivo, porque, de novo, voltando ao que você falou, assim, a gente não discute imagem, né? A gente não aprende a ler imagem, a gente não aprende. Então, eu acho que por mais que eu tenha chegado ao extremo de sofrer ameaça de morte, assim, eu acho que foi até bom, porque aí a gente mostra o caminho inteiro, sabe? Eu acho muito interessante isso, assim. Eu achei muito interessante a discussão que provocou, porque é justamente isso. A gente ficou ali 3 dias discutindo imagem. Quando que a gente fez isso? Sabe? Eu acho que as pessoas ficaram muito apaixonadas e acabaram levando para um extremo que também é interessante de se observar, o quanto que isso pode provocar, né? Mas que eu acho que todas as discussões são válidas por causa disso. Porque eu não lembro tanto tempo assim, a não ser que seja, sei lá, a imagem do Papa feita por inteligência artificial ou alguma coisa assim, que se discutiu tão apaixonadamente uma fotografia. Então, eu, pessoalmente, achei, assim, por mais que foi à custa do meu emocional naqueles 3 dias, hoje, já olhando com distância, eu falei que ótimo que isso aconteceu. É que aí virou um ambiente de linchamento, né? E eu acho que aí é que está. Os episódios vão se sucedendo em torno disso, sabe? E é onde está o sintoma de onde estamos, como país. Eu acho que, então, mas até as ameaças de morte é justamente isso. Mostra como que a gente está doente, né? Porque você não consegue discutir uma imagem, uma foto, sem a partir para um extremo. Mas eu acho que isso é bem um reflexo da nossa sociedade. Eu acho como história interessante de se olhar, assim, mesmo que eu tenha sentido um pouco mais intenso. Eu penso que ainda o discurso que tenta, a partir da técnica, validar seu ponto de vista absoluto sobre determinada narrativa, não cabe mais. Não cabe mais mesmo. Porque o próprio ato e a própria câmera já trazem isso. Ela poderia ter pego o Photoshop e ter recortado 1000 imagens. Na minha concepção, isso não faria a menor diferença. A menor diferença. Ser dupla, porque não é a técnica. Espera-se da fotografia uma evidência, um índice que ela não traz. Essa é a minha perspectiva e o meu entendimento. Que está assim, de acordo com os caras que eu estudo, Didi Huberman, Flusser, Walter Benjamin. A dialética visual que o discurso fotográfico produz é pendular. A síntese não está ali, na minha visão. Então, parte-se de uma peculiaridade para tentar se provar algo que o discurso fotográfico não traz. E que o fotojornalismo sofre porque enfim, os veículos de comunicação são estruturas muito conectadas ao poder, são umas estruturas de poder, e espera-se deles não uma interpretação da realidade a ser debatida, espera-se deles a versão absoluta.
Então, recorrendo ao Schwartz, ideias fora do lugar, na minha visão. Ideias fora do lugar mesmo, porque a questão não é a técnica, sinceramente, na minha visão, isso é uma discussão vencida, assim, superada. Bom dia. O meu nome é Cíntia. Eu também sou jornalista. A minha pergunta não é sobre imagem, mas também fica no campo da linguagem para a Juliana. Juliana, eu sei que a apuração é igual para todos os meios, mas o processo de elaboração do texto é diferente para cada mídia. Eu sei que você está na mídia sonora, no seu podcast, está no digital, né, no portal, e também no impresso, por meio do livro, também no jornalismo impresso. Eu queria saber um pouco sobre o seu processo de escrita, como é que funciona, né, a chave para o texto, na mídia sonora, na impressa e no digital. Olha, uma ótima pergunta e a resposta é bem difícil, sabe? Porque eu acho que eu começo de, sei lá, sempre ter gostado de escrever, né? Assim, eu comecei, desde que eu aprendi a ler, eu sempre escrevi um pouquinho. E é isso que me leva a estudar jornalismo, a me tornar jornalista. E aí eu estudei na Universidade Federal de Santa Catarina. A gente ainda fui formada dentro de um currículo onde se privilegiava muito o impresso. Então, muitas cadeiras, né, muitas disciplinas de texto, de diferentes modelos de texto. Texto de rádio, texto de vídeo, texto de revista, texto de notícia, descrição. Então, assim, teve muita experiência, foi muito importante para mim isso. Mas aí veio o mercado de trabalho, que aí assim, vários pratinhos, né? Várias portas fechadas, vagas temporárias. Então, eu tive que me adaptar muito cedo na carreira a fazer de tudo. Ou seja, a fazer... eu trabalhei em revista, em jornal, em portal. Então, eu acabei sempre tendo que me adaptar a diferentes tipos de texto. Eu nunca fiz... Enfim, agora, recentemente, a gente faz vídeo no outro canal e tal, mas que é diferente de televisão, ainda por cima, mas que tem um pouco mais essa questão, né, de vídeo. Eu ainda assim não faço um texto de vídeo, mas o texto do meu podcast ele é um texto que eu escrevi antes. Eu gravei um texto escrito. Ele tem pouquíssimo improviso. Agora, na produção dele, ele foi um texto falado. Eu tenho algumas coisas assim sobre... eu gosto de escrever texto grande de manhã cedo, de cabeça fresca. É uma diferença com muita gente. Eu sei que tem gente que gosta de escrever de noite. Eu não sei, e foi uma coisa muito hábito da minha mãe, assim, de ensinar a gente a estudar assim, né? Cabeça fresca, sabe? Então, mas é um processo muito assim. Tem aquele momento que você põe tudo no papel, meio que desorganizadamente, às vezes. Eu vou botando um pouco como eu vejo a história na minha cabeça, sabe? Quer dizer, essa cena, essa pessoa, o que é mais importante, qual é a mensagem que eu quero dar. Primeiro eu faço meio que um roteiro de onde eu quero começar para onde eu quero chegar, e aí vou escrevendo meio que assim, e vou lapidando em cima. Que aí também aí já vem de um processo que eu aprendi aí já na universidade. Tinha uma professora que fazia a gente refazer, nunca estava bom. E aí hoje em dia eu sou meio assim também, nunca está bom. Então vamos refazer. Então geralmente eu tenho, sempre que eu posso, texto grande, sobretudo, fazer e às vezes dar um dia e voltar depois para poder enxergar os buracos, quer dizer, o que ficou faltando, onde é que não está bem. Mas, sobretudo, assim, tanto o texto que é impresso em grande reportagem, quanto o texto podcast, que é naturalmente um texto para ser falado em voz alta, né, para ser lido, eu sempre faço lendo em alta. Sabe? Eu leio para mim. Dou, às vezes, para alguém que está comigo, da minha confiança, para ler junto. E leio trechos em voz alta, que é meio que aquela coisa para quem eu estou contando, sabe? Para saber se está claro. E eu tentei, ao longo do tempo, também
eliminar o máximo possível de coisas muito rebuscadas. Se notar era uma discussão inclusive com o meu editor na Zara. Eu gosto de frases curtas, gosto de descrições, gosto de... Inclusive, eu acho que a apuração, quando ela traz alguns detalhes muito específicos, eu gosto que estejam ali, que é para mostrar, eu apurei isso aqui, ó, é 71, não é 72, não é 73, é azul, não é verde, não é amarelo, entendeu? Eu cheguei a pegar foto de determinadas cenas para poder descrever. Tem uma história de um casamento que eu conto no livro, que eu contei no podcast também. Eu peguei fotos desse casamento para contar precisamente como as pessoas estavam. Então, assim, vou compondo mais ou menos dessa maneira, mas tem muito uma coisa sensorial mesmo, assim, sabe? Eu conto como eu sinto, sabe? E aí eu acho que tem, sobretudo fica mais evidente no podcast, que é a verdade com que se escreve, com que se diz as coisas. Quer dizer, o termômetro que você encaixa as palavras, que você quer dizer isso dessa maneira, entendeu? E aí, enfim, no podcast eu ainda tive ali o auxílio de uma fonoaudióloga para encaixar as palavras num determinado tom, entendeu? Que eu queria dar naquele texto. Que ele acontece ou não, se narrado, sabe? Você pode escrever um texto maravilhoso, e aí você vai botar ele em áudio e não ficou bom, porque não saiu, entendeu? A verdade daquelas palavras, sabe? Então, fico tentando encontrar essa calibragem, sabe? E isso é na lapidação. Você escreve uma vez, escreve duas, e vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo. Não pode... Eu, pelo menos, tento, assim... Claro que chega uma hora que enjoei, né? Cansei e tal, mas, assim, tento o máximo possível... lapidar, sabe? Meio que como numa escultura, que você vai encontrando as carinhas, a precisão, os detalhes. Poxa vida, estamos já no acabar aqui das nossas perguntas. Infelizmente, é uma mesa excelente. Eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês, né, Gabriela, Juliana, Jonas, muito, muito obrigada. Os livros estão aqui e vamos aplaudir, porque realmente essa mesa foi sensacional. Muito, muito obrigada mesmo. Os livros estão aqui e os autores vão autografar, tá bom, pessoal? E logo mais teremos, à 13h30, uma mesa também muito interessante, com o lançamento do livro Mulherio das Letras Indígenas, aqui nesse teatro, à 13h30. Depois, na sequência, teremos Bob Wolferson, um dos maiores fotógrafos contemporâneos, que está aqui conosco, que está passeando por aí, né, já estava aqui agora há pouco. Depois teremos Érico Nepomuceno, um dos maiores tradutores, se não o maior tradutor dos clássicos latino-americanos. E, por fim, hoje, que também está aqui nos